Olá pessoal, então nessa aula a gente pula agora para o caderno 2, né? Nós vamos para a química, nós estamos na química A e nós vamos ver agora ligações covalentes e vamos falar um pouquinho da metálica também, mas o mais importante aqui é a ligação covalente, sem dúvida. Depois eu queria que vocês dessem uma olhada nesse vídeo aqui, ó, que também tem lá em ligação iônica também, eu coloquei um link lá para dar uma olhadinha. É rapidinho um resumo sobre as duas ligações, certo? Então vamos lá. Bom, a ligação covalente, então, eu vou ter apenas ametais e hidrogênio, né? Qualquer combinação entre ametais e hidrogênio, ou entre só ametais, então eu vou ter ligação covalente. Aqui não tem transferência de elétrons. Assim, aqui, na verdade, ambos querem ganhar elétrons. Se for ametais, eles querem ganhar elétrons, eles são bastante eletronegativos, ambos querem ganhar. Então eles chegam a um acordo que é compartilhamento de elétrons. Eles têm bastante elétrons na última camada. Eles têm normalmente 5, 6 ou 7. Então eles querem ganhar elétron para ficar estável, para ter a camada completa com 8, então querem ganhar, então compartilha. Então nessa união eu não vou ter íons agora aqui. Íons é na iônica, né? Então aqui não vai ter íons. Aqui eu vou ter uma coisa que a gente chama de compartilhamento, que vai chegar num composto molecular. Tudo composto que é dito molecular é porque as ligações evidentes são exclusivamente covalentes, certo? Bom, aqui tem alguns casos, talvez os mais importantes deles, né? Eu tenho, por exemplo, aqui o hidrogênio, gás oxigênio, gás nitrogênio, amônia, são bastante falados, né? Então, hidrogênio, por exemplo, eu vou ter hidrogênio com hidrogênio. Então, o hidrogênio tem um elétron, ele quer ganhar um, então ele se une a outro hidrogênio, formando uma ligação, a gente representa por um tracinho assim, ó, esse tracinho significa um par de elétrons, então compartilhando, então a gente chama isso aqui de uma ligação simples. No caso do oxigênio, o gás oxigênio é o O2. Se é o O2, eu vou ter O com o O tem 6 elétrons, quer ganhar 2, com o outro que tem 6, quer ganhar 2, então eles compartilham, agora compartilham dois pares. Então são dois tracinhos, significa dois pares aqui, ó, dois pares. Eu tenho uma chamada ligação dupla. Né? No caso do nitrogênio, eu vou ter o gás nitrogênio é o N2, então vou ter N, o nitrogênio tem 5, quer ganhar 3. Se quer ganhar 3, ele com ele mesmo vai fazer uma ligação tripla. Né? Então são 3 tracinhos. É bom lembrar, você viu, cada tracinho aqui representa um par de elétrons. Tá? Na amônia, que é o NH3, na amônia obrigatoriamente vai ter que ser NH3, porque o nitrogênio tem 5 elétrons, quer ganhar 3. Cada hidrogênio quer ganhar 1, então o hidrogênio vem, faz um compartilhamento, outro compartilhamento, outro compartilhamento. Então aqui eu tenho 3 ligações simples, não vamos dizer que é ligação tripla aqui, eu tenho 3 simples. Tá? Então são alguns exemplos de ligação covalente, mas é sempre nesse modo, não tem a formação de um cátion e um ânion, né? Por exemplo, assim, ó, em fins do século XVI foi feita uma das primeiras aplicações práticas de uma pilha, a decomposição da água em oxigênio e hidrogênio, processo denominado eletrólise. Já naquela época, com base nesse experimento, sugeriu que as forças responsáveis pelas ligações químicas apresentam as seguintes naturezas. Que tipo de ligação que eu vou ter lá numa ligação covalente? Então eu vou ter assim, ó, a molécula de água, né? A molécula de água, o que está falando ali é o seguinte: a molécula de água, ao passar corrente elétrica, vai ter a formação do gás hidrogênio e do gás oxigênio. É a decomposição da molécula de água. E a força que atrai ela é uma força elétrica, de elétrons. Os elétrons, o elétron do núcleo do oxigênio atrai os prótons do núcleo, os elétrons da eletrosfera do oxigênio atrai os prótons do núcleo do nitrogênio. E o inverso também é válido. Certo? Nessa segunda questão, eu tenho aqui, ó, diz que para o processo de purificação da água são adicionadas substâncias como sulfato de alumínio, tá? A fórmula dele ali, para a formação de flocos com a sujeira da água, com cloro para desinfecção, né, um germicida, óxido de cálcio para que ajude o pH e flúor. Tudo isso então é usado no tratamento de água. É usado sulfato de alumínio, né, é usado gás cloro, é usado óxido de cálcio e é usado flúor.
cada um tem sua função, né? O sulfato de alumínio é para formar flocos, ou seja, para fazer com que sedimente mais rapidamente a sujeira. O cloro tem a ação de desinfectar, né? É um germicida. O oxicálcio é para controlar o pH e o flúor é para evitar cáries, né? Então ele quer saber o tipo de ligação que une os elementos nas substâncias utilizadas, que tipo de ligação que tem na primeira, que tipo de ligação que tem na segunda, na terceira e na quarta. Vamos então puxar eles aqui. Onde é que eles estão? Estão aqui, ó. Sulfato de alumínio, vamos tirar um pouquinho daqui, ó. Sulfato de alumínio, gás cloro, oxicálcio e gás flúor. Então, aqui dentro eu estou vendo o que? Eu tenho metal e ametal. Então, eu tenho ligação iônica. E tem metal com ametal, ligação covalente. Então, aqui eu tenho dois tipos de ligação. Tá? Eu coloquei assim. Puxar um pouquinho para baixo. Eu coloquei dessa forma. Ó. Então, eu vou ter aqui dentro eu tenho ligação iônica e tenho ligação covalente. Entendeu? Porque é metal com ametal, covalente. E ametal com ametal, metal com ametal iônica. E ametal e ametal covalente. Então, eu tenho as duas. Aqui eu só tenho ametal, só covalente. Aqui eu tenho metal e ametal, iônica. Aqui eu tenho dois ametais, covalente. Né? Então, com isso, minha resposta vai ser nessa sequência aqui, né? Iônica covalente, iônica covalente, depois covalente apenas, depois iônica e depois covalente. Então, eu acho que a resposta está na... A resposta está na D, né? É a minha sequência que tem aqui embaixo. Então, por enquanto, acho que está tranquilo. Bom, nessa questão aqui, a gente vai completar o quadro. Como é que nós vamos completar esse quadro aí? Ó? Eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho H2. H2, forma estrutural. A forma estrutural é essa forma do tracinho. A forma eletrônica que vai mostrar os elétrons. Se vai mostrar os elétrons, o que significa o par de elétrons? O que significa o tracinho? É um par de elétrons, né? Então, eu coloco ali. Ó, eu vou ter aqui o par de elétrons. E a molécula, né, como já diz aqui, ó, é H2. Essa outra substância eu vou pegar e abrir. Eu vou fazer a forma eletrônica e a forma estrutural. A forma eletrônica mostrando os elétrons. Então, abrindo ela, eu vou ter assim, ó, O com seus 6 elétrons, o outro O com 6 elétrons, e aqui o par, né? Então, estão compartilhando dois pares, ligação dupla, como a gente tinha visto antes. Aqui mostra a fórmula eletrônica. Se mostra a fórmula eletrônica, eu faço a estrutural e eu faço a fórmula molecular. Então eu vou ter fórmula molecular, como tem dois nitrogênios, N2. E a fórmula estrutural são 3 tracinhos, porque estão compartilhando 3 ali. Ó. Cl2. Cl2 vai ser cloro com cloro. Cloro com cloro faz só uma, porque cloro já tem 7, então é só uma ligação. Ligação simples, só um tracinho aqui também, na forma estrutural. Viu? Amônia, a mesma coisa. Ó, NH3, eu tenho um nitrogênio e 3 hidrogênios, NH3. E eu vou ter N com 3 tracinhos com H, 3 ligações simples, certo? Nessa outra agora eu vou ter, no H2O eu tenho aqui, ó, um compartilhamento, outro compartilhamento. Então a molécula é H2O. Vamos lá, molécula é H2O. E mostrando as ligações, ficariam desta maneira, né? Porque faz uma ligação e outra ligação, dois pares. HCl, bem tranquilo. H, uma ligação, né? um compartilhamento. E eu vou ter então agora aqui com um tracinho apenas. CH4, mesma coisa. CH4, opa, deixa eu botar um pouquinho. CH4 eu vou ter. O CH4 não apareceu ali. Mas é do mesmo modo o CH4, porque eu vou ter aqui, eu vou ter o carbono fazendo 4 ligações. Então aqui seria um par de elétrons, outro par de elétrons, outro par de elétrons e outro par de elétrons. É o que está representado aqui embaixo, que não apareceu para a gente. Certo? Nessa outra aqui, ó, eu vou ter agora, o que ele pede? Ó? Ele fala da molécula de ozônio. Ele fala da molécula de ozônio, que é que representa a molécula de ozônio. Representando a molécula de ozônio, bom, a molécula de ozônio ela é assim, ó. É o O3, né? São 3 oxigênios. Aqui aparece uma novidade, é uma ligação dativa. Porque no O2 é tranquilo, duas ligações eles ficam estáveis. Mas o oxigênio, como tem um par de elétrons, ele deixa o outro oxigênio compartilhar.
né? Então a gente pode representar ele dessa maneira aqui, ó, ou podemos representar assim, ó, já que um O, né, aqui vai estar puxando elétron, vai estar puxando elétron, esses dois vão puxar mais, aquele lá fica positivo, os dois negativos, é uma molécula polar, né? Então eu tenho que o ozônio, a gente até pode representar apenas com um tracinho apenas, mas nós temos que entender que esse tracinho não é só um tracinho, uma ligação apenas, né? Nós temos que ter esse conhecimento que é uma dupla e uma ligação simples. A mesma coisa se for SO2, só substitui um oxigênio por um enxofre, cai na mesma situação, porque são do mesmo grupo, do grupo 16 da tabela. Nessa questão 5, eu vou ter o que? A ligação para a realização de determinada atividade experimental, um estudante necessitou de um material que possui propriedades típicas de substâncias dúcteis, maleáveis, insolúveis em água e bons condutores. Bom, isso é característica das substâncias metálicas, né? Ser dúctil pode ser transformado em fios, maleáveis pode ser transformado em lâminas, insolúvel em água e bom condutor de eletricidade e térmica, isso aqui é característica dos metais. Então, qual material eu vou ter que utilizar aqui? Ó? Vai ter que ser o material 1, porque nesse aqui eu vou ter só metal, cobre e zinco. Então, essa é a liga metálica. A liga metálica não tem uma fórmula para a gente representar, é só a união de metais. Certo? Nessa questão 6, assinale a alternativa que apresenta substâncias que exemplificam respectivamente cada um dos modelos. Tá. Molécula se movendo livremente. Eu vou ter em qual? Onde que eu vou ter molécula se movendo livremente? Depois, no outro eu vou ter o que? Íons imersos em um mar de elétrons. Isso é característico de ligação metálica. Isso é íons com íons positivos, né, envolvendo em mar de elétrons. Íons positivos e negativos, ligação iônica. Então, característica delas, ó, molécula é de ligação covalente. Íons positivos e negativos é de iônica. E apenas íons positivos com elétrons em volta é a metálica. Então, por isso que a nossa resposta vai ser A. Bom, pessoal, a ligação metálica basicamente é isso aqui que a gente tinha falado lá. Ó. São vários metais, é como se fosse assim, ó. Vamos supor que tivesse prata aqui, ó, vários núcleos de prata aqui, ó, o núcleo dele positivo e os elétrons em volta, girando. Então, essa é a união de metais. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha nesse vídeo aqui ó, do YouTube. Ele é muito interessante sobre metais, tá? Depois dá uma olhadinha. E quando eu falo liga metálica, né, eu estou sempre envolvendo metais diferentes, né? Duas ligas bastante importantes, uma é o bronze, que é a mistura de cobre e estanho, o outro é o latão, cobre e zinco. Existem outras, né, lógico, né, mas essas são duas bastante faladas. Tá? Então, ligação metálica eu não tenho uma fórmula, como eu tenho assim na água, por exemplo, H2O, como eu tenho no sal de cozinha, NaCl. Aqui não, a gente só coloca assim, ó, a união dos metais, cobre mais estanho, cobre mais zinco. Então a gente coloca um mais o outro. É a liga metálica. Né? Então, pessoal, a gente viu ligações químicas. Vocês vão fazer as atividades também dessas aulas lá no plural. E eu vou comparando, vou olhando vocês, vou avaliando lá pelo desempenho de vocês lá com as atividades que vocês vão resolvendo. Tá ok? Valeu, um abraço, até a próxima.